O catolicismo é a igreja católica, ou seja, católica no sentido universal, é a igreja que se entende fundada na inspiração, na palavra, no exemplo, na vontade de Cristo, por Cristo. Então, a partir de Jesus Cristo, que fez uma reinterpretação, trouxe uma nova interpretação da experiência judaica e mostrou um caminho. Entendidos, ele se entendeu e mostrou e viveu e provou ser para o grupo de seguidores o Messias como o ungido, o Filho de Deus. Morreu na cruz, viveu o amor, pregou, morreu na cruz e foi ressuscitado pelo Pai, por Deus. Então, continua o cristianismo a tentar viver ainda com dificuldades a vida de acordo a partir dos ensinamentos de Jesus. Sendo assim, o catolicismo é a igreja que se pretende aberta a todas as nações, a todas as culturas, tentando viver a experiência fundamental de Jesus e o seu reino, o reino de Deus, que é um mundo melhor, um mundo de paz, de harmonia, de justiça, de verdade. O catolicismo se organiza a partir da sua sede na igreja, né, sede na terra, em Roma, a partir da escolha do primeiro Papa, o sucessor desses seguidores de homens, os primeiros homens, 12 homens, que lembram 12 por causa do número do povo de Deus, então seria um novo povo de Deus a partir de Cristo, e liderados pelo primeiro Papa, que é Pedro, que ele escolheu ir a Roma para pregar, para viver, e ali morreu. O atual Papa, Bento XVI, então, continua sucessivamente, no tempo, na história, esses mesmos princípios de tentar viver e tentar propor, tentar ser o líder espiritual de todos os católicos. Católico, a palavra católica universal, no sentido de que então está presente em todos os países, em todas as culturas, e tenta estar aberta e viver e ser serva de Cristo Jesus. A igreja quer ser luz para os homens, mas refletindo a única luz que é Jesus. Uma preocupação com o social, então a preocupação não é com outro mundo, mas viver esse mundo e tentar viver e transformar esse mundo, a preocupação com o reino de Deus. Temos uma tradição muito bonita com exemplos de pessoas que viveram a nossa fé, que são santos, então um trabalho, um rito de cultivo dos heróis da nossa fé. O catolicismo, então, se organiza a partir de igrejas locais, que a gente chama de paróquias, e a reunião das paróquias é uma diocese, um grupo de dioceses forma uma região episcopal, e daí, claro, eles são divididos nos países, mas a centralidade é uma igreja hierárquica, tem uma hierarquia do primeiro Papa e depois dos bispos, e dos bispos os padres, que são servidores dos bispos em todos os lugares, em todas as comunidades. Por exemplo, aqui no colégio, nós somos um colégio católico, por definição, por opção, porque está ligado à Igreja Católica através da Companhia de Jesus, que é uma congregação religiosa, um grupo de pessoas que se reúnem para servir a Deus de um certo modo, de uma certa maneira, servindo na igreja. Então, o catolicismo, ele se expressa claramente a partir desses alguns princípios básicos. O conceito de encarnação, que estaria ligado ao sentido de que Cristo é o Filho de Deus, Deus como Deus, e veio mostrar o caminho que Deus quer que a gente siga. Ela é a palavra de Deus, e através de Cristo ele enviou para os seus seguidores o Espírito Santo para nos ajudar a seguir e viver esse caminho, a acolher a sua vontade, buscar a santidade, buscar uma vida melhor e, claro, transformar esse mundo a partir do sonho de Deus. Um conceito fundamental do cristianismo é também ressurreição. Entender que Cristo morreu e ressuscitou. Ressuscitou não é voltar à vida, mas foi transformado, foi assumido. E então ele está no meio de nós. A presença de Jesus não é um mito do passado, não uma personagem histórica, mas a memória viva de alguém presente, Deus no meio de nós. Também comungamos
com a ideia da nossa própria ressurreição. Esperamos a nossa ressurreição com salvação, como Deus oferecendo para nós uma vida melhor e de acordo com a nossa boa vontade de viver segundo os princípios da fé. São esses princípios fundamentais do cristianismo. Daí você pode tomar muito cuidado e prestar muita atenção na história do cristianismo. Daí, a partir também da ética cristã, como se portar segundo o Evangelho, a preocupação com a vida, que nós trabalhamos muito aqui, a preocupação com o planeta, a questão ecológica, a percepção da presença de Deus, o imanente e o transcendente sempre presente no meio das pessoas. Alguém que é um católico que realmente assume sua identidade como praticante da religião, ele deve se guiar pelos princípios de Jesus. Principalmente do amor. O amor fraterno, amar a Deus e ao próximo, seguir os mandamentos da tradição judaica, claro, um comportamento seguindo o princípio de respeitar em você e respeitar o outro, não atentar contra a vida, hoje não vamos guiar pelos princípios de não matei, não roubei, não. Compromisso social, consciência ecológica, participação na sociedade, na comunidade, né? Honestidade, lutar contra a corrupção, são todos princípios que devem permear e inspirar o católico. A verdade, como eu disse, a verdade, a justiça, uma transformação social, uma sociedade mais justa para todos. Na Igreja Católica se fala de 7 sacramentos, são símbolos, sinais da graça de Deus. Então são batismo, Eucaristia, penitência, confissão, confirmação, matrimônio, sacramento da ordem, unção dos enfermos. E como é que são os ritos da religião? O catolicismo é uma religião simbólica, cheia de ritos. A Eucaristia é um grande rito, né? O que é a Eucaristia? A Eucaristia nós celebramos a presença de Jesus no pão e no vinho, que ele desejou estar conosco. A partir da última ceia, quando ele pressentiu que ele ia ser entregue nas mãos das pessoas, das autoridades e ser julgado e condenado, ele quis se despedir dos discípulos, celebrando com eles a Páscoa, essa celebração da passagem de Deus, lembrando a passagem do Mar Vermelho, mas ele quis dar um novo significado, mostrando que ele, Jesus Cristo, era, sim, a verdadeira Páscoa, a verdadeira transformação da morte para a vida. E ele, então, celebrou no pão e no vinho, que a gente celebra atualmente na Eucaristia, a presença dele. Fazer isso em memória de mim, ele convida as pessoas a perceberem que no pão e no vinho hoje, quando a comunidade está reunida em seu nome, o próprio Cristo se faz presente a partir da ação dos sacerdotes. E daí, sim, é um desses ritos que a gente retoma essa conexão entre Deus e a humanidade. Os ritos estão sempre ligados a essa ligação de resposta, de sentido da vida. Por exemplo, o rito da morte, né? O rito de encomendação. Ou o rito dos sacramentos, ou das bênçãos. Vários ritos que tentam mostrar e tentam ser comunicação entre Deus e o mundo, e o homem, entre Deus e o ser humano. E as pessoas estão procurando um rito sentido para a sua vida, sentido para as suas perguntas, também cura e conforto e uma vida melhor, bênção e claro, uma presença mais forte de Deus. A Igreja Católica tem algumas fontes de renda. Uma coisa é a Igreja Católica, em termos, eu não tenho pensado assim, a Igreja Católica ela está dividida por áreas. E tem a Igreja Católica como centro, por exemplo, na arquidiocese, por exemplo, aqui em Florianópolis, como uma arquidiocese, uma diocese principal aqui, todo Santa Catarina é a única arquidiocese do quanto as outras. Ela tem uma fonte
Mas também tem, claro, aluguel de áreas, de venda de materiais, mas basicamente, fundamentalmente, é doação de fiéis. Na Igreja Católica, então, nós temos toda uma preocupação do dízimo. O termo dízimo é 10%, mas não quer dizer que a pessoa não faça. O importante é que a pessoa se conscientize que ela precisa. Religião, organização religiosa, também precisa de estruturas para sobreviver. Para manter o culto é preciso de dinheiro. Portanto, as doações, 10%, não quer dizer 10%, as doações das pessoas são chamadas a fazer livremente, de acordo com o seu coração, e essas doações mantêm principalmente toda a estrutura dos cultos da religião católica. Principalmente, não existe porcentagem de quanto ganha, só algumas igrejas falam que 10% do ganho, a igreja católica não fala em 10%, fala o dízimo como uma proposta de ser uma doar de volta, né? A gente não fala de pagamento de dízimo, mas doar o dízimo para Deus através da igreja. E retorna a Deus tudo que a gente recebeu. E a igreja, então, como uma estrutura de apoio para eu me relacionar com Deus. Então tem essas situações. O dízimo devia estar dividido entre manutenção do culto, pagamento dos funcionários, mas também uma dimensão de formação e dimensão missionária. Ou seja, o dízimo também contribui para as ações missionárias da igreja, de educação, de formação, de envio de missionários para outras regiões, ajudar. Aqui na Arquidiocese, por exemplo, nós temos a ASA, Ação Social da Arquidiocese. Então, as doações também vão ter, várias das doações são destinadas para essa ação social que vão ajudar a Arquidiocese em projetos de promoção humana e apoio a projetos sociais. O Brasil tem dado uma campanha sistêmica no Brasil, já de muitos anos, desde 64. É uma campanha que visa propor para os cristãos uma mudança no seu comportamento, utilizando principalmente esse tempo especial, que é o tempo da quaresma, que é o tempo de conversão, preparação para a Páscoa. As pessoas então estão mais abertas, mais afeitas, mais sensíveis a essa mudança. Então a CMB propõe uma campanha para que todos os esforços dos cristãos católicos e também tem campanha ecumênica, mas principalmente dos cristãos, que se disponham a fazer tentar fazer um movimento de conversão, de mudança, para melhor na nossa sociedade. Então, por isso, cada uma das campanhas sobre a vida, sobre a natureza, o cuidado com o planeta, com os pobres, com as crianças, com os menores de rua. Então, isso é mais uma forma dessa mudança social que a Igreja Católica entender. Também defesa da liberdade religiosa, uma consideração muito importante, uma campanha muito importante da Igreja. Todos têm o direito de escolher o seu caminho religioso, sem nenhuma pressão, sem nenhuma interdito, sem nenhuma forma de proibição. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Hey, Scotty. Jesus, man.